A paz de Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quem vos fala aqui é o pastor Edson Ramos. Somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de ministrarmos a sua palavra. Estaremos ministrando aqui mais uma reflexão da palavra do Senhor. Eu estou muito alegre porque há pessoas que têm assistido a nossa palavra, a nossa reflexão, e Deus tem abençoado, para a glória de Deus. Se você gosta das nossas palavras, da nossa ministração, compartilhe, se inscreva no nosso canal, aperte o link lá, inscreva-se. Sempre terá novas mensagens, novas reflexões. Se você quiser, estará recebendo todas as vezes que eu estiver ministrando. Quando você clicar lá, inscreva-se, e em todas as notificações você estará recebendo as nossas mensagens, para a glória de Deus. Deus tem nos abençoado, viu? Eu sou grato ao Senhor pela ministração estar alcançando vidas. Eu faço a ministração pelo nosso canal e YouTube, mas também ministro as ministrações sem estar no nosso canal. Envio elas sem estar no nosso canal. Também temos a ministração no nosso Face, né? Tá lá a Edson e Gisele Ramos. E também temos no Instagram, pastor Edson Ramos. E na maioria das vezes, quando eu vou enviar pelo Instagram, eu envio só em vídeo e não pelo YouTube. E pessoas têm sido alcançadas, né? Deus tem curado. Uma senhora foi curada de câncer lá no estado do Rio de Janeiro. Tem 2 dias atrás. A minha mãe enviou a ministração, compartilhou, e Deus curou essa senhora, né, de câncer. Para a glória de Deus, foi curada ali de câncer. Então que o nome de Deus seja glorificado, né? A palavra de Deus, ela tem poder. É a mensagem que opera. Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar ministrando a tua palavra. Fala conosco rica e abundantemente, para a glória de Deus. Amém. Eu quero ministrar a importância dos cultos nos lares, né? As lives, as mensagens que são ministradas pelo Face. É sobre isso que eu quero pregar aqui hoje. O tema da minha mensagem vai ser o ministério nas casas. Esse ministério nas casas começou com a igreja primitiva. Começou na igreja primitiva, primeiramente através do ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Se você ler a palavra de Deus, lá no livro de Marcos, capítulo 2, diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta eles cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco para achar o leito em que jazia o paralítico. Então Jesus Cristo, ele tinha uma casa em Cafarnaum. E quando a multidão soube que Jesus Cristo estava ali, na sua casa, no seu lar, correram todos para lá. A importância do ministério em casa começa com o Senhor Jesus Cristo. E ali aqueles homens levaram aquele homem paralítico conduzido por 4 pessoas. E não podendo entrar, passaram aquele homem por cima do telhado. A multidão impedia que eles entrassem, mas eles passaram por cima e desceram aquele homem pelo telhado do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo sentiu uma casa em Cafarnaum, exerceu um ministério ali. O ministério nas casas começa com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus sempre vai trabalhar em nossas casas, em nossos lares, em nossas famílias. O culto começa em casa. O primeiro culto doméstico realizado por Deus na Bíblia foi lá no Jardim do Éden. E de lá para cá, Deus continua falando com o homem na sua casa, no seu jardim, no seu particular. Mateus 6,6 diz, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, clame ao Senhor em segredo, e Ele te recompensará.
Então nós vemos aí a importância, irmãos, de termos o nosso culto devocional, doméstico em casa. Faça um culto doméstico em casa. Eu me lembro que o meu irmão, que hoje tem 28 anos, foi batizado com o Espírito Santo com 3 anos de idade em casa. Eu tinha 9 anos e minha mãe tinha o costume de fazer o culto doméstico em casa. E ali minha mãe passou para mim a ministração da palavra. Eu comecei a pregar a palavra, eu já pregava a palavra. Quando de repente o Espírito de Deus caiu na minha casa, ali no nosso lar, no estado do Rio de Janeiro, ali em Bangu, Vila Kennedy. E o meu irmão com 3 anos de idade foi batizado com o Espírito Santo e a glória de Deus desceu em nossa casa. Então os maiores cultos são realizados em casa. Jesus Cristo dividia a sua casa com seus irmãos. A história vai falar que eram aproximadamente 6, 3 homens e 3 mulheres. Jesus dividia a sua casa com seus 12 discípulos e ainda tinha a sua mãe. Então aproximadamente ali morava naquela casa mais de 21 pessoas. E Jesus Cristo nunca impediu que a sua casa fosse um cenário de grandes milagres, de grandes maravilhas. E nós vemos a importância do culto no lar também, na igreja primitiva. Nós temos ali no livro de Atos, irmãos. Quem não sabe o que significa a palavra Atos, significa crônicas, história, né? Então a palavra Atos significa crônicas, significa história. Então nós vemos ali no livro de Atos, né, na história da igreja primitiva, em Atos capítulo 12, que também os apóstolos se reuniam nos lares, nas casas, e ali Deus operava grandes milagres e maravilhas para a glória do Senhor Jesus. Muitos desconhecem o número de eventos bíblicos significativos que aconteceram em casas simples, não no templo de Jerusalém, mas não nas sinagogas judaicas, não nas ruas e não nas praças, mas nas casas. Nós sabemos que a manifestação de Deus, ela ocorre em qualquer lugar. Ela ocorre em qualquer lugar. Ainda que a sua casa seja um pequeno inferninho, né? Eu já ouvi muitas pessoas falar: minha casa é um inferno, é uma perturbação, não consigo fazer nada. É marido discutindo, é filho brigando, é isso, é aquilo. Faça da tua casa um céu. Ainda que a sua casa seja um pequeno inferno, ainda que na sua casa tenha perturbação, ainda que na tua casa tenha pessoas enfermas, ainda que na tua casa seja, irmão, aquela coisa, mas ore na tua casa, clame ao Senhor na tua casa, profetiza na tua casa, porque o milagre de Deus vai acontecer. O ministério nas casas, é na tua casa que Deus quer trabalhar, ainda mais nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Seja a bênção de Deus no teu lar, na tua casa. Então nós vemos ali que Jesus começou a operar, a igreja começou a operar, não foi em templos, não foi nas ruas, não foi nas praças, não foi nas sinagogas, mas foi nas casas, começando pelo o Senhor Jesus Cristo. O primeiro culto de adoração a Jesus deu-se em uma casa. O Evangelho de Mateus diz que os magos, entrando na casa, acharam o menino com a Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Mateus capítulo 2, versículo 11. Jesus tinha aproximadamente aí, irmão, 2 anos. Jesus havia nascido e tinha aproximadamente 2 anos. Porque quando os magos foram procurar Jesus, que foram parar na casa de Herodes, Herodes perguntou assim: há quanto tempo aproximadamente a estrela vos apareceu? E os magos vai falar que eram aproximadamente 2 anos. E aí Herodes vai matar as crianças de 2 anos para baixo. Então nós vemos aí que eles chegaram a encontrar Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha aproximadamente 2 anos. Então seria aproximadamente 2 anos que eles estavam procurando a pessoa do Senhor Jesus. A primeira ceia aconteceu no aposento de uma casa, né? A primeira ceia aconteceu em um aposento de uma casa.
onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa? Diz Jesus aos seus discípulos. Aonde está o aposento que eu irei comer a Páscoa? Isso se encontra lá em Lucas capítulo 22, versículo 11. Né? Jesus Cristo aqui mencionando, irmão, a sua última Páscoa. A sua última reunião com os seus discípulos foi em uma casa. A primeira cura realizada por Jesus no Evangelho de Mateus deu-se em uma casa. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro, desta jazendo com febre, e a tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e ela levantou-se e o serviu. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Jesus curou. Uma das suas primeiras curas foi em uma casa. O porquê não falar, irmão, das portas de Canaã, em João capítulo 2, que Jesus multiplicou água em vinho, foi em uma casa. Deus precisa ser lembrado, glorificado e exaltado na tua casa. Esse período de pandemia, Deus está nos despertando para um avivamento em nossos lares. Reúne seu esposo, seu filho, seu lar e vá orar. Vai cantar 3 hinos da harpa, leia a Bíblia, coloque seus filhos para cantar, para louvar. Se eles não têm oportunidade na igreja, terão oportunidade no culto doméstico, porque Deus quer mover na sua casa, no seu lar. Faça do seu lar um lugar de adoração ao Senhor. O Evangelho foi pregado pela primeira vez a um gentil dentro de uma casa. Atos capítulo 10. A Bíblia vai falar em Atos 10 que Cornélio estava orando e jejuando, buscando ao Senhor, e o Senhor lhe apareceu e mandou chamar Pedro, e ele foi lá e mandou chamar Pedro. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos no aposento de uma casa. Atos capítulo 1, versículo 3. Você sabia que quando ocorreu a manifestação do Pentecoste, ocorreu dentro de um cenário, que esse cenário se chamava cenáculo? O que significa cenáculo? Significa a cozinha do templo. A igreja primitiva partiu de um cenáculo em direção ao pátio do templo e em direção às residências. Então, quando foi derramado o Espírito Santo de Deus, foi derramado dentro de um cenáculo, onde aproximadamente 120 pessoas estavam ali clamando ao Senhor na cozinha do templo. Depois partiu para o pátio do templo, onde Pedro pregou a palavra do Senhor, e aproximadamente 3.000 pessoas foram salvas. E depois do cenáculo, do pátio, foi para as residências, onde a palavra do Senhor foi se manifestando. Por quê? Porque a igreja primitiva, irmão, não tinha templo naquela época. Você sabia que o templo só passou a existir aproximadamente no ano 232 depois de Cristo, que passou a existir templo? Até lá, os cultos eram realizados em casa. Você sabia que se você comprar pela CPAT o livro As Catatumbas de Roma e a história do Coliseu, você vai ler que os crentes faziam cultos em cavernas? E que se fossem pegos, eles eram jogados no famoso Coliseu de Roma, que existe até hoje. Nós perdemos aproximadamente 4 milhões de cristãos na época da igreja primitiva dentro do Coliseu, morto. Foi achado atrás do Coliseu, amarrado pelo livro Catatumba de Roma, lançado pela CPAD. Esse livro tem mais de 20 anos. Que foi achado aproximadamente 4 milhões de ossos atrás do Coliseu, de pessoas mortas. E lá na inscrição eram corpos de cristãos da igreja primitiva, que eram lançados num Coliseu, cristãos que eram mortos por animais e pelos gladiadores. Há alguns por aí que pregam sobre os desigrejados. Então a igreja dessa época era os irmãos, e era a igreja dos desigrejados, porque nós não tínhamos templo, nós não tínhamos rótulos.
Então os templos só passaram a existir depois do ano 232 depois de Cristo. Jerusalém foi destruído por Roma na década de 70 depois de Cristo. O povo foi disperso, foi espalhado, e de um modo geral eles congregavam nas casas dos primeiros conversos. Está lá em Romanos capítulo 16, versículo 3 e 5, 1 Coríntios 16, versículo 19, Colossenses 4,15, Filemão 1 e 2. As nossas primeiras igrejas foram nas casas, então não critiquem quem está adorando ao Senhor nas suas casas. Eles não são desigrejados, eles são servos do Senhor. Irmãos, o negócio aqui vai pegar fogo. Os cristãos que viviam em regiões judaicas até a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, continuaram a observar os ritos do templo. Atos 3:1, Atos 18, Atos 21, 23 e 26. E a usá-lo como lugar de reunião e de ministração, de ministério. Atos 2:46. Vale ressaltar, no entanto, que os cristãos de origem judaica que frequentavam as sinagogas, a época da primeira grande perseguição, Atos 8:1, passaram a deixar de fazê-los gradativamente, sob o risco de serem condenados à morte. Atos capítulo 9, versículo 12, Atos capítulo 26, versículo 9 e 11. Irmãos, os crentes que louvavam ao Senhor nas suas casas sofreram uma perseguição muito grande. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 8. Diz assim: e também Saulo consentiu na morte deles, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Somente os apóstolos não saíram de Jerusalém. Versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Os crentes estavam em suas casas louvando ao Senhor, e Saulo entrava nas casas, pegava os crentes, arrastava para matar. Num período de 2 anos que Paulo assolava a igreja e os cristãos, eu vou te falar como é que Saulo, antes de ser Paulo, o que ele fazia com os cristãos. Saulo entrava nas casas, matava, torturava. A história vai falar que algumas pessoas Paulo amarrava os pés e mãos em um animal, em um cavalo, e aquele cavalo percorria de 60 a 80 km por hora, e a pessoa ficava dilacerada, o corpo ia se arrastando e as partes da pessoa ia ficando pela estrada. Segundo alguns historiadores, vão falar que na época da perseguição de Paulo, que durou 2 anos, Paulo perseguiu a igreja de Cristo por 2 anos, de casa em casa. Ele matou aproximadamente 15 mil pessoas. Quando Paulo vai se converter em Atos capítulo 9, que ele é perseguidor, e de perseguidor ele passa a ser perseguido, o apóstolo Paulo vai estar com 24 anos. Então Paulo começa a perseguir a igreja com 22 anos aproximadamente, e ele vai se converter ao Senhor com 24 anos. O apóstolo Paulo era mais novo do que Jesus Cristo, aproximadamente 11 anos. Aproximadamente 11 anos. Jesus vai nascer no ano 5 antes de Cristo, e Paulo vai nascer no ano 6 depois de Cristo. Então o apóstolo Paulo, para Jesus Cristo, ele tem uma diferença de 11 anos. E ele de perseguidor passou a ser perseguido, mas a igreja não se abalou. A igreja prosseguiu. A igreja avançou.
Foi-se um período muito difícil para a igreja, mas o ministério nas casas cheirou o que nós somos hoje, a primeira religião maior do mundo. Nós somos hoje aproximadamente 2,5 bilhões de cristãos no mundo. Nós somos hoje a maior religião do mundo. Logo atrás vem o islamismo, com 2 bilhões de pessoas, seguidores. Do cristianismo nós somos 2,5 bilhões de seguidores. Um ministério que começou nas casas e que nos últimos dias da igreja Deus tem despertado o seu povo nas casas, um avivamento nas casas, um avivamento como? Através do ministério da oração, através do aprendizado da palavra, através da comunhão e da hospitalidade. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Senhor continue levantando homens e mulheres nos lares, nas casas, para que a obra do Senhor seja feita, para que a obra do Senhor seja manifestada. O povo de Deus não é tissicrejado. O povo de Deus tem nome. Nós não servimos a um rótulo, a uma organização. Nós somos o organismo, nós somos o corpo de Cristo. Aonde houver uma pessoa clamando e orando ao Senhor, Jesus mesmo falou que aonde houver 2 ou 3 eu estarei presente. Sabe por que Jesus Cristo fala isso? Porque na época de Jesus Cristo, quando uma mulher entrava no templo para orar, e se tivesse ali só aquela mulher na sinagoga, ela não podia orar. Tinha que ter aproximadamente 10 homens na sinagoga para que o culto fosse feito. E se tivesse uma mulher lá, tinha que ter 10 homens ali para que aquela mulher pudesse participar do culto e orar. Se tivesse menos de 10 pessoas ali, menos de 10 homens, aquela mulher não poderia orar, não poderia buscar o Senhor. E Jesus Cristo vem e quer para isso. Ele fala assim: onde houver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei com ele, eu estarei convosco. Lá em Mateus capítulo 29, Jesus Cristo fala, Mateus 29 não, né, irmãos? Não tem Mateus 29, se eu não me engano, não tem Mateus 29. Tem Mateus 28, irmão. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Eis que estarei convosco todos os dias. Você é a igreja. Você é o ministério nas casas que Deus tem levantado hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Ramos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe essa mensagem. Deixe lá o seu link. Participe conosco. Quando for ministrado mais ministrações, você estará recebendo. Eu estou muito alegre pela oportunidade que o Senhor tem nos estado nesse canal. Deus está salvando, está curando, está libertando através dessa simples palavra, mas com poder e autoridade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Faça parte do nosso ministério, a mensagem que opera. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.